Ver Mais de volta ao vivo e agora para falar de saúde. A entrevista de hoje é sobre uma doença que ainda desperta muito medo nas pessoas. Eu estou falando do câncer. Muitas vezes o diagnóstico da doença vem acompanhado de uma lista de dúvidas. Pensando nisso, nós resolvemos convidar uma especialista nesse assunto para tentar esclarecer melhor os mitos e as verdades sobre o câncer. Quem já está aqui ao meu lado é a doutora Lisiane Anzanello, que é oncologista. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, doutora. É um prazer também estar aqui com vocês da RIC Record, aqui com você. Sempre sou assídua. Ai, que bom, que bom, telespectadora. Doutora, que bom. Doutora, o que é o câncer? É uma dúvida frequente de todo mundo. A doença que a gente pode falar dos últimos tempos, né? Eu diria assim, olha, o câncer, apesar de assustar muito, a gente saber que o INCA fala e também a Sociedade Americana diz que vai ter um aumento bastante grande, infelizmente, até 2020, 20% de aumento. Mas é uma doença, eu diria assim, uma doença do envelhecimento, é uma doença em que uma célula tua, do teu organismo normal, sai, digamos assim, da linha. E ela começa a produzir uma população, uma famíliazinha toda de célulazinhas anormais. Então não é assim um bicho de 7 cabeças. São um grupo de células anormais do teu organismo que não tem função e essas célulazinhas vão crescer, se disseminar naquele órgão que está afetado ou por uma alteração genética mais uma alteração ambiental, ou às vezes uma alteração genética mais ambiental, mais estresse emocional, alguma coisa. A gente sabe que tem muitas coisas do ambiente que vão favorecer. Então eu diria assim, ó, como fazer bolo, Susan. Você vai fazer bolo, você não usa só ovo, farinha, trigo, você usa uma receita com vários ingredientes. Então eu diria assim, ó, ter câncer não é uma coisa com um ingrediente só, você tem muitos ingredientes, tem o fator genético, fator ambiental, né, o que a pessoa também, por exemplo, usa, cigarro, uma alimentação ruim, estresse, falta de atividade física, sedentarismo, ingestão de gordura, pessoa obesa. Então você entendeu, tem assim... Tudo isso influencia. Vários fatores e eles agregados juntinhos é que vão dar essa... E todo mundo tem a célulazinha do câncer dentro de si, no seu organismo, doutora? A gente não tem como afirmar isso, Susan, mas a gente sabe que tem vários estudos mostrando assim, se a gente fizer um perfil genético teu, talvez você tenha lá um genzinho, que, por exemplo, BRCA1, BRCA2, esses nomes feinhos aí, que pode te predispor a ter câncer de mama, por exemplo. Mas você pode passar a tua vida inteira e não ter nada. Mas lá no período da tua vida, alguma coisa, você ter. Então, por isso, você pode ter sua avó, sua mãe, tia, materna, alguma coisa com câncer de mama. A gente sabe que você teria 17 vezes mais chances de ter câncer de mama do que uma pessoa que não tem parentes com câncer de mama. Então, a gente sabe que existe um forte potencial genético do gene da gente. Agora, o que realmente vai fazer com que dá aquele salto para realmente você ter, eu acho que tem essa coisa ambiental, o que você passou, talvez infecções, o que faz esse gene se hiperexpressar para você ter essa doença, ainda falta esse pulinho do gato para a gente descobrir. Bom, pessoal, o que a gente fez? O que a gente resolveu fazer conforme até eu citei ali no início do programa? Mitos e verdades, doutora, sobre a doença. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o câncer, que é um mal frequente. Quando uma pessoa é diagnosticada com câncer, vem aquelas dúvidas, inúmeras dúvidas, aquele desespero. Por isso a gente vai fazer justamente, a gente resolveu fazer essa entrevista focada nisso, em mitos e verdades. Vamos colocar então primeiro a primeira dúvida aí na tela. Rodou. Tá aí, gente. O uso frequente de antitranspirantes causa câncer? Mito ou verdade, doutora? Mito. Mito. Então, assim, normalmente antitranspirante e desodorante são diferentes. Desodorante é para tirar o odor e antitranspirante é aquele que impede que você sue. Tampa aquele buraquinho da glândula. Então eu diria assim, existiu alguns estudos até 2004 mostrando algumas substâncias dos antitranspirantes que tem alumínio, tem algumas substâncias ali que poderiam ser tóxicas para nossas células dessa área, principalmente porque o câncer de mama não dá só na mama, ele pode dar um pouquinho na axila, que na axila a gente tem um pouquinho de tecido mamário. Então ficou essa dúvida, mas não. A Sociedade Americana diz que não, que isso é um mito e que o antitranspirante ele pode causar sim infecçõezinhas nos canalículos e fazer uma infecção chamada hidradenite supurativa, que é o antigo foliculite. Então faz aquelas infecçõezinhas ali, pus, inflamações, mas não está relacionada ao uso. Não tem nada a ver com câncer. Então o uso de antitranspirante
não causa câncer, é mito. A gente pode deixar claro. Outra pergunta que está aí já na tela. Viajar de avião com frequência, ficar perto de antenas de celulares ou aparelhos como micro-ondas aumentam o risco de desenvolver o câncer? Mito ou verdade? Eu diria ainda é mito, porque a gente ainda não tem uma comprovação, mas tem alguns estudos mostrando, e inclusive assim, pessoas que na guerra, por exemplo, ficavam perto daquelas antenas grandes, parece que tem aumento de incidência de leucemias e aumento de algumas incidências de tumores cerebrais. Então, saiu há um pouco tempo, por isso o susto das pessoas, que usar celular muito pertinho poderia essa irradiação dessa onda dar alguma coisa, da onda do micro-ondas dar alguma alteração. Eu diria assim, não, nem sim e nem não. Ainda mito porque a gente não tem comprovação, mas eu diria... Fica a dúvida. Eu colocaria assim, usa o Viva Voz quando você puder, usa aquela coisinha, não fica mais grudado, porque você vê o micro-ondas, a gente coloca esse pote no micro-ondas e já está provado que você colocar esse pote plástico, tanto que eles recomendam colocar pote de vidro. Que pote plástico, a comida chega a ficar grudada e o plástico... pode sair substâncias do plástico na comida. Então a gente sabe... E isso pode dar problema? Pode dar causar algum câncer? Problema. Não digo câncer, mas essas substâncias a gente ainda não sabe. Desse plástico, dessa ingestão crônica da gente comendo com plástico, esse plástico acaba indo para a comida. Então ainda é mito, porque não tem comprovação. Mas eu diria assim, como a gente já sabe que o plástico derrete, cai na nossa comidinha, a gente começar a ingerir plástico não deve ser uma coisa muito agradável. Então eu diria... Cuidado com isso. Ainda não. É interessante a gente colocar. Beleza, próxima dúvida aí na tela, vamos colocar. As células cancerígenas estão presentes em qualquer pessoa, mas nem todos desenvolvem a doença. É o que a gente comentou. Eu diria assim, verdade. Então, a gente pode ter várias, digamos assim, célulazinhas alteradas, alguma coisa que pode predispor a ter a doença, mas nunca ter. Por exemplo, existem algumas pessoas que têm algumas síndromes. Por exemplo, síndrome de Li-Foromene, umas síndromes Poet-Jeghers, ou nomes feios, assim, são umas síndromes com alterações de pele e tal, que eles, digamos assim, teriam maior chance de ter câncer, mas não quer dizer que todo mundo que tem aquela síndrome vai ter câncer. Tipo, se pai ou mãe ou vovó, alguém na família teve, aí o cuidado tem que ser um pouquinho, tem que pesquisar mais, né, mas por exemplo, você já disse assim, ó, a gente às vezes quando eu digo como paciente, você tem que parar de fumar. Mas o meu avô fumou até os 100 anos e nunca teve câncer. Mas a minha avó bebeu, fumou, fez isso, aquilo e nunca teve isso. Então assim, na realidade, a gente sabe que fumar aumenta o risco de câncer de mama, mas não é todo mundo que fuma que vai ter câncer. Agora, todo mundo que fuma vai ter doença pulmonar.